Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre a questão do Air 3 para aerolevantamento. Uma pergunta aí que bastante gente me fez, bastante gente está com dúvida se ele serve para aerolevantamento ou não. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Se você não me conhece ainda, eu sou Guilherme Lucas Scherer, sou sócio aqui da SX Drones, uma revenda autorizada da DJI aqui no Brasil. Então para quem nos acompanha aí mais tempo, sabe que a gente defendeu e defende muito o Air 2S para aerolevantamento em função das características que ele tem. Então entrega aí excelentes resultados. Inclusive tem comparativo nosso aí dele com o Mavic 3 Enterprise, por exemplo, em relação aos produtos finais. E é um drone que tem um baixo custo, chega a custar aí 3, 4 vezes menos do que um drone da linha Enterprise, por exemplo, né? Então, até por esse motivo aí que o Air 2S se consolidou no mercado aí para aerolevantamento em função desses pontos que eu destaquei. Há pouco tempo agora a DJI lançou o Air 3, que é esse drone que eu tenho no meu lado aqui, que é o sucessor do Air 2S. E aí, pelo Air 2S ter um suporte aí, por exemplo, para planos de voo automático e ser um modelo que já estava relativamente consolidado para aerolevantamento, muita gente achou que o Air 3 também tem o suporte e também tem a mesma propriedade aí de fazer aerolevantamento automatizado, por exemplo. O detalhe é que, por enquanto, não existe o SDK aí, que seria basicamente a liberação do software da aeronave para terceiros desenvolverem aí o suporte para esse modelo aqui, para fazer esses planos de voo automatizados. Da mesma forma como o Air 2S, por exemplo. Quando o Air 2S surgiu, levou aí um tempo, se não me engano foi de mais ou menos um ano até lançar esse suporte para fazer planos de voo automático. Porém agora no Air 3 a gente tem um detalhe aí a ser considerado. Inclusive eu vou deixar para vocês aqui um fórum onde alguém questionou a DJI sobre a liberação desse SDK pro Air 3 e a DJI deixou claro aí que o foco para aerolevantamento agora passa a ser na linha Enterprise. Então, drones como o Mavic 3 Enterprise e o Mavic 3 Multispectral passam aí a ser o foco da DJI quando se fala em aerolevantamento. Então, possivelmente aí como o Mavic 3, Mavic 3 Classic, o Air 3 agora também possivelmente não fará plano de voo automático, assim como a gente tinha a possibilidade de fazer no Air 2S, por exemplo. Essa resposta da DJI também é um tanto confusa, porque o SDK ele foi inclusive liberado para os Mini 3, que são drones também que foram lançados faz pouco tempo pela DJI, né? Inclusive com especificações de câmera inferior ao Air 3, por exemplo. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas só para destacar para vocês aí que esse fórum, esse comentário da DJI existe e eu particularmente acredito também que o foco da DJI passará a ser essa linha Enterprise, aí, drones mais profissionais, mais específicos, mais exclusivos aí pro ramo de aerolevantamento. E aí a dúvida que vai surgir também é se não existe nenhuma forma então de fazer mapeamento automático ou de fazer mapeamento aéreo com o Air 3. Se vocês derem uma olhada aqui no YouTube, tem alguns vídeos já na internet, vídeos aí de outros países, fazendo uma espécie de plano de voo automático com o Air 3, porém utilizando a função de Waypoints, que é nativa da DJI. Então essa função do Waypoints é uma função que já tinha nos Mavic 2 Pro, Mavic 2.1, e outros drones um pouco mais antigos, que é basicamente você configurar um ponto e a ação para aquele ponto, né? Se o drone vai inclinar a câmera ou o que ele vai fazer quando ele atingir esse ponto. E aí ele marca um ponto, vai para outro ponto e assim ele vai percorrendo. E aí durante esse percurso, geralmente o pessoal ativa aí o temporizador para fazer intervalo aí de capturas para ter a sobreposição entre uma foto e outra, que é aí o principal de um aerolevantamento. Porém, nesse tipo de caso, a gente não tem como configurar aí, por exemplo, sobreposição frontal, nem lateral, nem a velocidade exata do voo, ou outros parâmetros aí que se utilizam em aerolevantamento. Então fica aí bem mais complexo de fazer. Para quem já viu o vídeo aqui, eu vou deixar aqui em cima também, fazendo um mapeamento automático com o Air 2S. Tem o aplicativo Drone Harmony, que é o que nós usamos aqui na empresa ainda, onde você configura todos esses parâmetros e o drone segue isso aí praticamente de forma totalmente automatizada, né? Então a gente não precisa ficar interferindo aí e fica muito mais fácil de ser feito. E aí outra possibilidade no Air 3 seria fazer o mapeamento de forma totalmente manual. Você percorrendo, fazendo um percurso aí semelhante a um plano de voo automático, tirando várias fotos com sobreposição entre elas. Também não é o ideal a se fazer, justamente porque você não tem como configurar os parâmetros aí, por exemplo, que precisam ser configurados para um aerolevantamento. Mas é uma forma de fazer, inclusive nós aqui na empresa fizemos alguns dessa forma com o Air 2S quando também não tinha o suporte lá na época, né? Então é o detalhe aí para considerar. E aí só para comentar também, não quer dizer porque veio o Air 3 agora que o Air 2S vai deixar de ser um drone bom para fazer aerolevantamento. Ele continua tendo as mesmas características, continua tendo suporte
continua tendo peças, tudo continua da mesma forma aí como vinha sendo feito, né? Porém surgiu o Air 3, então naturalmente aí, em função do lançamento de um, a tendência é que o outro seja descontinuado, mas isso não tira o crédito, por exemplo, das atribuições de qualidade, por exemplo, do Air 2S. E aí detalhe que dentro dessa linha Consumer não existe outro drone para substituir o Air 2S por enquanto. A gente tem os Mini 3 num suporte beta em aplicativos como o Drone Link, por exemplo, que também não é nada consolidado. E fora isso, a gente não tem nenhum outro sucessor a não ser os da linha Enterprise. Então, nem Mini 4 Pro, por exemplo, nem Air 3, nem Mavic 3, o normal aí, que é o mais dedicado para foto e vídeo, nem Mavic 3 Classic. Então, nenhum deles ainda tem suporte ao SDK liberado, né? Então, basicamente, o que a gente tem da linha Consumer seria o Air 2S aí para fazer aerolevantamento. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero aí que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, aí os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Se tiver interesse na compra de um equipamento aí com nota fiscal, garantia nacional de 1 ano, suporte nosso no pós-venda aí, homologação Anatel BR de fábrica também, que é uma exclusividade aí de revendas autorizadas. Entre em contato conosco aí, a gente fica disponível para te auxiliar também. Deixa aqui nos comentários também sugestões de vídeos que a gente pode estar gravando e até o próximo vídeo aí.